como que a sua história de vida pode ser instrumento de ajuda na vida das pessoas, pode ser uma forma de Deus se conectar com essas pessoas. Ontem a gente falou aqui que uma das razões, pelas quais, um dos propósitos, dos 5 propósitos bíblicos da nossa vida, é a gente servir, é a gente compartilhar a mensagem, a verdade bíblica da nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente vai fazer isso. Bom dia, família! Deixa eu arrumar a música aqui enquanto as pessoas entram. Quintou. Últimos 4 dias desses 40 dias de devocional. Bom dia, mãe. Hoje é um bom dia para pegar papel e caneta, para pensar na nossa história. Então hoje é um dia de realmente olhar para dentro e perceber o que a nossa história nos ensinou, o que Deus nos ensinou através das experiências que Ele nos enviou. Bom dia, Débora, Pai. Então a gente tem aprendido aqui todos esses dias que nada é por acaso, espiritualmente falando, A gente não é por acaso e nenhuma experiência que a gente passa é por acaso. Tudo tem uma função na nossa vida. E a partir do momento que a gente se lembra disso, que a gente aplica isso, isso vai se incorporar em nós, Nós vamos evoluir, nós vamos ficar mais maduros. E o que vai acontecer? Outras pessoas vão querer saber da onde que veio essa paz, da onde que veio essa força, da onde que veio essa maturidade. E ela veio tanto da nossa história, quanto do que a gente fez com a nossa história. Então quando a gente vai para a vida, passa pela vida, brigando com a vida, quando a gente não gosta da nossa história, quando a gente não faz as pazes com tudo que a gente viveu, quando a gente não busca algo de positivo naquilo que a gente viveu, o que acaba acontecendo? A gente não extrai a força das histórias. Bom dia, Ivanilda, Consul, voltou, que bom ter você aqui. Bom dia, Neuza, Simone. Gente, quem tá entrando, hoje é um dia interessante de ter papel e caneta. Porque hoje é um dia de você olhar para a sua história. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a importância da gente passar esses aprendizados que a gente está tendo aqui adiante. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente vai passar esse aprendizado adiante. A nossa maior riqueza está na nossa história. Só que a gente só vai encontrar essa riqueza no dia primeiro que a gente aceitar as nossas experiências que a gente teve até hoje, assim como elas foram, não como a gente gostaria que elas tivessem sido. Aceitar, abrir o coração para isso, aprender, tirar algo de bom disso, encontrar um motivo para agradecer. Hoje eu vou contar um pouquinho de algumas experiências mais importantes que eu tive nesse sentido e eu quero convidar vocês a fazerem o mesmo, a olhar para a história de vocês e perceber, eu vejo hoje a força que a minha história me traz ou eu ainda não vejo? Porque se eu ainda não vejo, aquilo ainda tem aprendizado. Quando ainda está doendo, quando ainda está incomodando, é porque tem aprendizado. Então, enquanto as pessoas entram,
Vou fazer um pequeno resumo do que a gente tem vivido, né, nesses dias. Semana 1 a gente falou sobre como tudo começa com Deus. Bom dia, Cíntia, Rosana, Lita, Rosângela. Hoje é bom dia para pegar papel e caneta, para olhar para tua história. Tô fazendo um resuminho aqui antes da gente entrar, então se enquanto isso você quiser pegar papel e caneta, porque hoje é um dia de você olhar para dentro nessa live. Você não vai tanto aprender, não é sobre o que eu vou falar aqui, mas é sobre o que você vai refletir e vai entender sobre você, sobre a sua própria vida. Então, na primeira semana a gente falou sobre como tudo começa com Deus. Esse devocional aqui, ele é dividido em 6 semanas, dá 42 dias. Na verdade, nós vamos terminar os 40 nessa semana e depois, em algum momento, a gente vai fazer esses outros 2 que vão ficar. Na semana 2 em diante, a gente começou a falar dos 5 propósitos bíblicos para os quais a gente foi colocado nesse mundo. O primeiro propósito é agradar a Deus, é entender que a gente é filho, é aceitar a nossa dependência, a nossa condição de pequenos diante da sabedoria do Eterno, né? O nosso segundo propósito é fazer parte da família de Deus, é nos relacionar uns com os outros, é servir uns aos outros, aprender uns com os outros. Os nossos relacionamentos, eles dão sentido à nossa vida, tanto nos desafiam quanto nos realizam. É ou não é? Bom dia, Rosileide, Ana, Rosana, Rede Todos. O propósito número 3 dos 5 é nos tornarmos semelhantes a Cristo. É desenvolver o mesmo coração humilde, íntegro dele, que se abriu para o propósito de vida dele muito mais do que para o que era mais fácil, mais conveniente. E com isso ele impactou gerações, chegando até nós. O propósito número 4 é servir. É usar aquilo que a gente tem de bom, usar aquilo que a gente gosta de fazer para contribuir na vida dos outros. E o propósito número 5 é compartilhar a verdade do Espírito, a visão espiritual da vida, o fato de que isso aqui que a gente está vivendo não é tudo, os aprendizados que a gente tem. E hoje a gente vai falar de como que a gente vai fazer isso com a nossa vida, como que eu vou usar a minha vida para contribuir na vida de outras pessoas. Então, gente, antes de eu começar, vou começar a leitura. Manda esse devocional para 2 pessoas estarem aqui com a gente. Pelo menos 2, mas podem ser mais pessoas. Se você não pegou papel e caneta, pegue papel e caneta. Hoje é um dia que eu convido vocês a compartilhar também, porque eu vou fazer bastante pergunta. Vou convidar vocês a refletir bastante, a entender os convites de aprendizados que a vida está trazendo para você. Bom dia, Meire. E a gente colocar no papel facilita muito esse processo. Eu até pensei em quais histórias minhas eu ia trazer e eu tive facilidade para pensar nessas histórias justamente porque são histórias que eu já coloquei no papel, que eu já escrevi sobre elas. Então abre o coração. Bom dia, Leia, Andréia, Meire. Partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. A sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Uma mensagem para Tainá, uma mensagem para Leia, uma mensagem para Andréia. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro. Bom dia, Josi. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus.
Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o mal tentando te manter em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família de fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Nós vamos falar dessas 4 partes hoje. O seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Segundo, as suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus te ensinou. Terceiro, as suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa pela forma que Deus lhe deu, ou seja, aquilo que você realmente gosta de fazer, tem facilidade de fazer, tem muito interesse. E quarto, as boas novas, a mensagem de salvação. A sua mensagem de vida inclui o seu testemunho, porque enquanto a gente está vivendo uma vida menos consciente, uma vida mais no piloto automático, uma vida mais guiada por padrões, a gente ainda não está extraindo aquilo de bom da vida. Mas existem experiências que nos despertam a ter uma visão mais ampliada e que fazem a gente perceber as oportunidades que todas as experiências nos trazem. Em especial as negativas, porque é muito fácil a gente aproveitar as experiências positivas. Mas as negativas, se a gente estiver no piloto automático, a gente vai resistir a elas. A gente vai querer que elas não tivessem acontecido, vai lamentar elas, vai evitar falar sobre elas. E essas experiências também têm uma missão na nossa vida. Só que muitas vezes é depois que a gente desperta para essa verdade maior, para esse chamado de Deus, para a verdade de que nada do que nos acontece é por acaso, para a verdade de que tudo o que nos acontece favorece o nosso crescimento. Tudo está a serviço. Então o que acontece de bom com a Tainá enriquece a vida da Tainá. Relaxa a Tainá, descansa, inspira a Tainá. Mas aquilo que acontece de ruim com a vida da Tainá amadurece a Tainá, lapida a Tainá, purifica a Tainá, e a Letícia, e a Joyce, e a Renata. Só que nem sempre a gente está desperto para isso. Às vezes no piloto automático a gente resiste. E aí a gente não consegue perceber a força que as nossas histórias estão nos convidando a desenvolver. Então, a partir do momento que você começa a ver as suas experiências como: o que isso quer me ensinar? Por que eu fui colocado aqui? E começa a crescer com isso, isso já vai ser testemunho seu na vida das pessoas. Porque tem muita gente sofrendo desconfortos de vários níveis à nossa volta. E a partir do momento que a pessoa vê que você passou por algo parecido ou está passando por algo parecido, mas está lidando bem com isso, essa pessoa vai se interessar pela sua história. E aí você tem que ter o cuidado de não achar que, mas quem sou eu para falar com essa pessoa? Quem sou eu para compartilhar? E aqui o livro não está falando para você aconselhar, para você dar uma solução para aquela pessoa. O simples fato de você contar a sua história já vai servir para a jornada daquela pessoa. Quantas vezes na sua vida, diante de uma situação desafiadora, indesejada, você já não se sentiu melhor pelo simples fato de saber que mais alguém estava passando ou que muitas pessoas já passaram? Isso já causa alívio. Então, o quanto que você tem se permitido compartilhar os seus desafios com essa missão de, às vezes, abrir o coração de alguém que está passando pelo mesmo e está ali fechado, está ali envergonhado, está ali se sentindo talvez isolado. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês.
Essa é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em um veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que aconteceu ou ela viu. Então nós estamos sendo chamados a testemunhar, não a defender, simplesmente testemunhar. Eu sou a Tainá e comigo já aconteceu isso, isso e isso, e eu aprendi isso, isso e isso. Simples assim. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas e não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte a sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas da sua missão nesse mundo, porque é algo único. Nenhuma história é igual a outra. Não existe outra história igual à sua. Então só você pode contar. Se deixar de compartilhá-la, ela perde a sua importância e o seu valor. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Só você sabe tudo que você passou até hoje, só você sabe todos os preços que você já pagou até hoje para estar como está hoje, quanto custa ser você. Mas você está vendo o valor disso e usando isso? O seu testemunho pessoal é muito mais eficaz do que um sermão, porque os não cristãos veem pastores, padres e líderes como vendedores, mas veem você como um cliente satisfeito. Por isso eles vão se abrir mais e te dar mais credibilidade. É muito mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam na nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, teóricos, mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram, assim como experiências que estão passando. Nós, seres humanos, somos extremamente curiosos. Gostamos de uma fofoca. Gostamos ou não gostamos? Então nós gostamos de histórias. Aqui é um convite para usar as histórias para ser instrumento na vida das pessoas. Não precisa ser uma história extraordinária, mas uma história parecida com aquilo que você está vendo a pessoa passando. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Então, se você está vendo uma pessoa passando por um problema e quer ajudar essa pessoa, se você vai lá e fala assim: mas fulano, por que você não faz isso, isso e isso que eu fiz? Existe uma chance da pessoa tomar isso como ofensa, dela se sentir julgada, inferiorizada e ela se fechar para aquilo que você está falando. Já é diferente se você não fala dando ordem para ela, mas você fala assim: sabe, queria contar uma história para você. Uma vez eu estava passando por isso e isso e isso, e aí eu fiz tal e tal coisa, tal pessoa me ajudou, ou eu busquei Deus e eu entendi isso, isso e isso, e isso me deu X resultado. Qual que é a maior chance da pessoa ponderar e se abrir para aquilo que você está falando? Você falar faça, ou você falar eu fiz e eu tive esse resultado fazendo? Só que muitas vezes o que as pessoas querem? Elas querem o faça. É muito confortável essa posição de você mandar nos outros. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E a gente faz isso bem intencionado. Mas a verdade é que ninguém gosta muito disso. Gosta? A Duda Barbosa, a Percinha, a Letícia. Vocês gostam quando alguém do nada vira pra você e fala assim: viu, mas por que você tá fazendo isso com a tua vida? Por que você não faz esse outro aqui? Porque a pessoa não sabe o suficiente sobre você para ela falar o que você tem que fazer, o que você tinha que estar fazendo diferente. Mas se a pessoa conta a história dela, ela tá te dando a liberdade
de tirar o uso que fizer sentido para você. Faz sentido o que eu tô falando? Então pensa numa pessoa que você quer muito ajudar. Pensa nessa pessoa. E agora pensa, como que você está tentando ajudar essa pessoa? Você tá usando a sua história, a sua experiência, ou você está dando um monte de comandos para essa pessoa? E qual que é o resultado que você está tendo? Isso está surtindo algum efeito? A forma como você está fazendo? O que você pode mudar na forma como você está fazendo? Quando nós nos ocupamos da nossa vida, quando em vez da Tainá ficar cuidando do que os outros estão fazendo, a Tainá se ocupa da própria vida, o que acontece? Que foi o que me fez passar por uma transição de carreira. As pessoas naturalmente começam a se interessar, mas Tainá, o que você está fazendo que você está diferente? Eu quero saber o que você está fazendo, eu quero que você me ajude a fazer isso também. Você tem feito isso? Buscado você dar exemplo para a pessoa da mudança que você quer que ela faça? Porque falar é muito fácil falar, Duda, se ame mais, dê mais valor na tua história. Mas se eu tô falando isso de um lugar de uma pessoa que não se valoriza, que não vejo valor na minha história, que efeito que isso vai ter na vida do outro? A Bíblia diz, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. Então, se a pessoa sabe que você está passando por algo que ela também passou, mas que você está aprendendo algo com isso, ela também vai querer aprender. E a melhor forma para estar pronto para servir com a nossa história é escrever esse testemunho e depois memorizar os pontos principais. Você pode dividir a sua história de superação, a sua história de amadurecimento espiritual em 4 partes. Primeiro, como que era a sua vida antes de entrar em contato com Deus, de entrar em contato com Jesus, de exercitar um novo olhar para aquilo que você estava vivendo. Segundo, como que você percebeu que você precisava de uma ajuda espiritual? O que te levou para isso? Muitas vezes vão ser grandes crises na nossa vida. Terceiro, como que você se comprometeu com isso? Se comprometeu com Deus ou se comprometeu com Jesus? E quarto ponto, qual que é a diferença que isso tem feito na sua vida? Tem algumas pessoas que estão aqui nesse devocional comigo todos os dias. E hoje é o dia 37. Vocês já podem ter um testemunho desse aqui. Como que era a vida antes? Como que eu percebi que eu precisava dessa busca de maior intimidade com Deus? Como que eu me comprometi a seguir nesse caminho? E qual que é a diferença que isso tem feito na minha vida? Tem muita gente precisando disso aqui. Então use a sua história, compartilhe a sua história. Você com certeza tem muitos testemunhos para dar, além desse relato de salvação. Você tem uma história para cada experiência que Deus te ajudou. Faça uma lista de problemas, circunstâncias, crises nos quais Deus te ajudou. Em seguida, utilize o relato que melhor se relacione com a situação do seu amigo a quem você quer ajudar, pensando que situações diferentes pedem testemunhos diferentes. A sua mensagem de vida também inclui as lições de vida que você aprendeu e que te moldaram. As forças da Tainá, da Silvana, da Marcela, da Duda, muito provavelmente não vieram das facilidades, dos privilégios, de tudo que aconteceu de forma muito natural para elas, mas veio daquilo que desafiou, daquilo que incomodou, daquilo que doeu. A gente não cria forças sem precisar fazer esforço.
Por isso que a segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus te ensinou a partir das experiências. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é muito comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos pelos seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. E enquanto a gente permanece na dor, permanece na resistência na nossa vida, a gente também continua assim. Muitas vezes Deus precisa levar a gente no limite para que a gente desperte, para tomar uma atitude. Embora seja sábio aprender com as nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender também com as histórias dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu para que você possa compartilhá-la com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por ter feito isso, porque ele nos deu o livro de Provérbios e Eclesiastes, que são maravilhosos e cheios de aprendizado. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Só que muitas pessoas estão vivendo grandes lições e não estão compartilhando, porque acha que é só com ela que está acontecendo, porque acha que isso não tem nada a ver, que só os nossos sucessos contribuem para a vida do outro. E não é bem assim que acontece. Se você olha para a Tainá e acha que a vida da Tainá é só sucesso, que nada dá errado, que nunca teve desafio, o que você vai sentir? Você vai sentir que tem algo de errado com você. Você vai se sentir distante das possibilidades. Já se a Tainá compartilha desafios que ela tem, desafios que ela teve, o que ela fez para contornar, isso abre possibilidades para você. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Porque nas redes sociais se busca muito compartilhar só o que está dando certo. E aí quando você vê isso, você precisa se lembrar. Provavelmente essa pessoa precisou viver uma trajetória para ela chegar onde ela está, para ela ter o que ela tem hoje. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições de todas as experiências do dia a dia. Por isso, faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas, você não vai se apropriar delas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. Aqui no meu atendimento individual, sempre que uma pessoa supera alguma coisa, puxa, estava morrendo de medo de fazer, Tainá, e fui lá e fiz, e aconteceu isso e isso e isso. E muitas vezes o que aconteceu era completamente contrário ao medo da pessoa, a todos os medos dela, ou era muito mais significativo do que os medos dela. E aí qual que é o cuidado que eu sempre tenho com os meus clientes? Até depois que eles terminam o processo, eles vêm me contar, Tainá, olha o que aconteceu, que legal. Eu sempre pergunto, e o que você aprende com isso? Porque às vezes a vida está nos ensinando, a gente está correspondendo aos desafios, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, a gente está até florescendo, prosperando, mas não está aprendendo. E aí quando a gente não aprende, quando a gente não se apropria, o que acontece? Tudo que acontece para mim, eu sofro do mesmo tanto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, às vezes, eu já vivi um grande desafio, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Uma mãe que tem 3 filhos. Normalmente, o que eu escuto das mães que eu atendo? Que nasce o bebê
E a mãe fica desesperada, meu Deus, não estou preparada, meu Deus, não vou dar conta, meu Deus, minha vida não existe mais. Só que o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro é um órgão extremamente adaptável, então hoje algo que é extremamente estranho para você, que é extremamente desafiador para você, em cerca de 3 meses você vai estar adaptado com isso. E é o que acontece com todas as mães. Nos primeiros meses você vê aquela mulher perdida, você vê aquela mulher desesperada, insegura, e dali a 3 meses ela está cuidando daquela criança como se ela tivesse feito isso a vida inteira. É ou não é? Tem mães aqui. Eu tô certa ou eu tô errada? Só que às vezes o que acontece com essa mulher? Ela não se apropria disso. E cada novo desafio que ela tem, seja na maternidade, seja talvez o segundo filho, ela se preocupa do mesmo tanto porque ela não se lembra que, puxa, esse não é meu primeiro desafio. Puxa, mas do outro eu me adaptei, então por que nesse eu não vou me adaptar também? Será que eu preciso me desesperar? Então, isso que acontece quando a gente não se apropria da nossa história, que é muito do meu trabalho que eu realizo aqui. As pessoas não se descobrem mais fortes porque eu viro para a pessoa e falo assim, você é forte, você consegue. Mas eu reconduzo a pessoa pela história de vida dela, de forma que ela mesma constata o que ela precisa. Só que a gente precisa fazer isso constantemente. Puxa, eu fiz uma coisa nova aqui. Eu me superei em relação a alguma coisa, mas eu estou me apropriando disso para que no futuro eu me lembre que eu consigo sim, que eu já consegui antes. Você tem usado isso na sua vida? Por isso que eu convido você a pegar papel e caneta nesse momento, se você puder, e a responder essas perguntas. O que Deus já te ensinou por meio de fracassos? O que Ele te ensinou? E quem quiser compartilhar aqui também, vou ficar feliz. Deus já me ensinou 2 coisas bem importantes através de fracassos. A primeira coisa foi que todo fracasso você pode sobreviver. Aliás, vou falar 3 coisas aqui. A primeira coisa é que eu podia sobreviver, como já sobrevivi. A segunda coisa é que passa e não é tão importante quanto parece, perde a importância rapidinho. E a terceira coisa é que em alguns casos o fracasso é nada mais, nada menos do que um convite de Deus para algo muito melhor na sua vida. Mas você precisa às vezes fracassar na sua tentativa aqui para que você seja obrigada a olhar para um outro lado que você não está vendo. Então, às vezes é isso. Às vezes o fracasso é só um aprendizado sobre como fazer diferente, como fazer melhor. E aí tem muitas possibilidades, mas às vezes você já tentou diferente, você já tentou melhor muitas vezes e não importa o que você faça, não muda. E aí é um convite para algo maior. Solta isso aqui, desapegue isso aqui. A gente tem um medo, o medo do fracasso é um dos maiores medos do ser humano. E o fracasso é algo totalmente administrável. A minha pergunta é, o que Deus te ensinou, ou talvez ainda esteja te ensinando sobre o fracasso? Você está aprendendo com os seus fracassos? O que você está aprendendo? Talvez a dar menos importância? Talvez a lembrar que você vai sobreviver? Ou talvez abrir a cabeça para novas possibilidades, em vez de às vezes ficar aqui dando murro em ponta de faca? Quando a gente está teimando com a vida, quando a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está em queda de braço com Deus. E eu já fiz isso. E eu perdi. Eu fiz isso na área jurídica por 10 anos. Sendo uma profissional feliz, sendo uma boa profissional, com uma boa reputação, mas que sentia que nunca estava bom o suficiente aquilo que eu estava fazendo. E tentando diferente. Não, eu vou tentar diferente desse jeito aqui. Vou tentar diferente desse outro jeito aqui. E aí Deus me colocou diante de uma nova possibilidade que eu nunca tinha calculado, que era eu trabalhar com pessoas, com desenvolvimento humano.
E aí eu morrendo de medo, e cada passo que eu dava, sem chão nenhum, ele ia lá e colocava o chão. Inclusive, durante esse devocional, tanto de coisa que Deus me mostrou é impressionante. Porque quando é o que Ele quer pra você, Ele vai providenciar. Mas você tá abrindo a cabeça pra isso, pra uma possibilidade que você não tava pensando? Ou você tá teimando sempre em ser do seu jeito, no seu caminho, em vez de entender que o que a gente sabe é muito menor do que o que Ele sabe? A Sabrina: Deus me ensinou a sentir paz mesmo em meio à turbulência. Que precioso que é isso, né? Porque a vida traz muitas turbulências. O que Deus te ensinou, ou talvez esteja querendo te ensinar, com falta de dinheiro? Isso aqui é uma coisa que vai ter muita gente se identificando, porque é impressionante o número de pessoas que tem problema sério com dinheiro. E de vez em quando qualquer pessoa vai ter. Mas o que Deus te ensinou? A talvez valorizar mais o dinheiro? A talvez valorizar menos o dinheiro? A talvez amadurecer na sua forma de trabalhar, na sua forma de se organizar? O que Deus te ensinou com a falta de dinheiro? Logo que eu fiz a minha transição de carreira, eu saí de um salário que era muito bom para uma renda completamente instável e que a princípio era muito pequena, muito baixa, porque eu comecei com poucos clientes e pagando bem baixo, né? Hoje em dia o valor é outro. Só que mesmo eu não tendo quase nada de dinheiro na época, eu fiz vários compromissos financeiros sem ter dinheiro para pagar. Mas eram investimentos. Eu acreditava muito que eu ia ter o retorno. E eu pedi, né, em oração, muitos sinais para Deus, enfim. E hoje, quando eu lembro, até hoje isso me espanta. E eu já fiz isso muitas vezes. E quem empreende, com certeza vai se identificar com isso que eu tô falando. De você investir um dinheiro que você não tem, mas na fé que esse investimento vai ter retorno. E isso foi um grande aprendizado para mim. O que Deus te ensinou ou tá querendo te ensinar com a dor, a tristeza ou a depressão? Bom dia, Ângela, Rita, bem-vindas. O que Deus está tentando te ensinar por meio da dor, da tristeza ou da depressão? Quando eu tinha 19 anos, eu passei por um deserto emocional bem grande. Por uma depressão mesmo, que eu não quis tratar na época. E eu aprendi duas coisas bem importantes com isso. A primeira foi a mesma coisa que a Sabrina comentou aqui. Aprender a ter paz mesmo em meio à turbulência. E a segunda, um processo que foi muito longo na minha vida, porque demorou muito para eu ter clareza desse problema que eu tinha, era parar de sofrer por problemas que não eram meus e que não estavam no meu controle resolver. Hoje, quando eu olho para trás e lembro aquela Tainá de 19 anos de idade, eu vejo que 80% daquilo que me causou intenso sofrimento emocional não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha vida, mas eu não sabia separar. Eu me culpava por coisas. Preste atenção em como que isso chega pra você, porque eu tenho certeza que esse problema não é só meu. Eu me culpava por coisas que não eram problema meu e eu não tinha o poder de resolver. Eu achava que era culpa minha, que eu tinha influência, que eu tinha responsabilidade, que eu tinha que resolver aquilo. E eu adoeci tentando, porque não importava o que eu fizesse, não dependia de mim. Então Deus estava me ensinando a ser um pouco menos, a ser um pouco mais egoísta no senso comum, mas na verdade o que Ele estava me ensinando era ser menos arrogante. Porque eu sofria por esses problemas
porque esses problemas me incomodavam. Em vez de eu conviver com esses problemas, em vez de eu aceitar esses problemas, eu não suportava esses problemas. Então eu queria resolver, sendo que isso dependia de pessoas e de processos pessoais que eu sequer compreendia, não sabia e não controlava. Então aquilo que está no nosso controle fazer é sábio que a gente faça. Mas também existe uma sabedoria importante e fundamental em saber aquilo que não é problema nosso, aquilo que não é assunto nosso. E perceber se, mas eu tô querendo resolver isso para ajudar, ou eu tô querendo resolver isso para sair, porque eu tô muito incomodada, eu não quero conviver, não quero aceitar. Aprender a valorizar as pequenas coisas da vida para me sustentar nos dias difíceis. Olha que lindo! E na verdade o tesouro da vida está nas pequenas coisas. Porque se a gente fica só em busca das grandes coisas que acontecem de vez em quando, a gente vive, sei lá, 10% da nossa vida, porque 90% da nossa vida está acontecendo nas pequenas coisas. Obrigada pela contribuição de vocês. O que Deus ensinou para você durante a expectativa ou está ensinando a você durante a expectativa? Aqui eu tenho outra contribuição para dar. Eu tenho vontade de ser mãe e não aconteceu ainda. E como eu tenho 35 anos de idade, sou casada há vários anos, até me perdi nos números aqui agora. As pessoas me cobravam muito isso. Hoje em dia isso não acontece tanto mais, mas teve uma fase que as pessoas me cobravam muito. E eu não sei até que ponto era expectativa minha ou era expectativa dos outros, mas teve épocas que eu me incomodei com isso. E eu descobri que é um incômodo para muitas mulheres compartilhando isso, né? E hoje, o que Deus me ensinou com a expectativa? Eu falei aqui, né, na primeira pergunta, que todas as vezes que eu fiz queda de braço com Deus, eu perdi. Eu não quero mais teimar. Então, na hora que tiver que ser, vai ser. Claro que eu tô fazendo a minha parte, eu tô indo atrás, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer, e se não for, não vai acontecer. A Cleicia, eu queria entender por que da minha área sentimental é tão travada, ando desanimada com isso. Cleicia, a pergunta para você se fazer é de que forma que eu estou contribuindo para isso? Porque tudo que nos acontece tem uma contribuição que não depende de nós, depende de outras pessoas e circunstâncias, mas tem alguma contribuição nossa. E você pode, porque, por exemplo, se você sente que está travada, o que acontece? Você começa a pensar que está travada, a sentir que está travada e às vezes se fechar porque está travada, ou você encontra uma pessoa e começa a testar essa pessoa e às vezes afasta essa pessoa. Por quê? Por causa dessa crença. Então tudo aquilo que a gente acredita guia o nosso comportamento e sem querer a gente confirma aquilo que a gente acredita. A gente confirma as nossas crenças. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então é importante você entender como que você está contribuindo, qual atitude que você está tendo, talvez até por esse pensamento, essa crença aí, como que isso está te afetando, como que isso está afetando os resultados que você está tendo, e o que vai te levar para um outro lugar é entender de onde isso vem. Por que eu estou me comportando dessa maneira? E é um olhar bem profundo para a sua história, é um grande convite aqui, para você talvez até curar alguma coisa. A Rosileide, ter consciência que não podemos resolver o problema dos outros. Exatamente, isso já traz muita leveza e libertação para a nossa vida, não traz? Cleicia, se você quiser ter minha ajuda a viver um processo de autoconhecimento mais profundo para olhar para isso, você pode comentar aqui transformação, que você vai receber as informações, tá? O que Deus te ensinou com a doença? Te ensinou ou talvez esteja te ensinando?
Sou uma mulher independente, mas só atraio pessoas indisponíveis ou embuste querendo encosto. Você já falou, a tua resposta tá no teu comentário, Cleicia. Sou uma mulher independente. Se eu sou independente, eu vou atrair alguém que quer trocar? Eu vou atrair, veja se faz sentido isso pra você. Eu vou atrair possivelmente uma pessoa extremamente dependente, em algum sentido. Porque se eu sou independente, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de alguém pra trocar. Eu preciso talvez de alguém pra cuidar. E é isso que eu vou arrumar. Veja se faz sentido pra você. O que Deus te ensinou com a doença? Você sabia que até a doença está a serviço da vida? A doença está para nos mostrar alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa? Em relação à doença, eu não tive nenhum grande processo. Graças a Deus, sou muito grata por isso. O que aconteceu uma vez foi que eu tomei um susto. E nesse susto eu já era coach, eu já atendia e eu fiquei com vontade de suspender minhas atividades enquanto eu não resolvia, eu não investigava e entendia o que estava acontecendo. Só que isso foi no meio da pandemia e estava tudo muito lento, vagas muito restritas por conta das medidas, né, de segurança. Então tinha alguns exames que eu ia demorar 2 a 3 meses para fazer. E eu falei, cara, eu não posso ficar todo esse tempo esperando para eu resolver o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu fiz um grande gesto de entrega que eu trago até hoje para minha vida. Eu peguei os exames que eu já tinha feito na época, eu coloquei embaixo de uma imagem de Nossa Senhora que eu ganhei, como um gesto para mim mesma de Tainá, isso tá na mão de Deus e Nossa Senhora, isso não tá na tua mão e você não vai se preocupar com isso, porque não vai adiantar absolutamente nada você se preocupar com isso. Então você vai entregar para eles, vai tocar a sua vida normalmente, como se nada disso tivesse acontecendo. E eu consegui cumprir isso. Eu consegui não me preocupar mais. Chegou o dia dos exames, no fim estava tudo bem. Mas você imagina se eu tivesse parado na minha vida 2 meses e meio? É um tempo que não volta mais. Esse foi o aprendizado que eu tive com doença. Percebe como tudo, absolutamente tudo, está nos convidando a aprender alguma coisa? O que Deus te ensinou, ou talvez esteja te ensinando com a decepção? Nossa, Deus já me ensinou muito e está ensinando até agora. O que Deus te ensinou com a decepção? Muitas vezes a gente se decepciona porque a gente coloca sobre os outros a responsabilidade de satisfazer uma necessidade nossa, como se a gente estivesse delegando. Não, em vez de mim, Tainá, ir atrás de realizar isso aqui, conseguir isso aqui, eu crio a expectativa de que tal pessoa vai facilitar isso para mim, tal pessoa vai me apoiar, tal pessoa vai, enfim, ou tal pessoa vai me amar e vai me priorizar, em vez de eu mesma me amar e me priorizar. Isso acontece assim comigo, vira e mexe. Eu percebo, nossa, eu coloquei expectativa demais aqui. Sempre um aprendizado. O que eu aprendi com a minha família, com a minha igreja, com os meus relacionamentos, com o grupo a que pertenço? O que eu aprendi com as pessoas que me criticam? Eu aprendi tanta coisa com a minha família. Aprendi a gostar do meu trabalho. Aprendi a ser transparente e forte e não abaixar a cabeça para qualquer coisa. E com os que me criticam, eu aprendi a me dar menos importância. Porque a vida das pessoas não gira em torno da Tainá, graças a Deus. Então, se a pessoa critica, isso é uma parte bem pequena da vida dela. Daqui a pouco ela já esquece, está criticando outra pessoa. Isso é sobre ela, é sobre o que ela está carregando, não é sobre a Tainá.
que você aprendeu com a sua família, com seus relacionamentos, com os que te criticam. A sua mensagem de vida inclui compartilhar a sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama algumas coisas, assim como detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo específico de problema, por um propósito, por um princípio ou grupo de pessoas. Então, dessas perguntas aqui que eu fiz, com certeza teve aprendizados seus que foram mais marcantes. Talvez essa seja a sua maior forma de contribuir com a sua história na vida dos outros. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar sobre isso e fazer o que tiver no seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito daquilo que desperta o seu interesse. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. E a sua mensagem de vida também inclui as boas novas. O projeto de salvação da humanidade, com tudo aquilo que nos acontece a serviço do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Não só para nós mesmos, mas para as pessoas à nossa volta. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para esse céu, para essa nova consciência? Convide-as, conte a sua história, presenteie-as com esse livro. Eu já presenteei muita gente, já recomendei esse livro para muita gente. Leve essas pessoas para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá te dizer: eu gostaria de te agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Nesse livro aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros da sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º somente pode ser realizado nesse mundo. Então você só pode contagiar mais pessoas com a sua mensagem, com a sua história de aprendizado e de superação enquanto a gente está aqui. Continuaremos a exercer os outros 4 propósitos na eternidade de uma forma ou de outra. Por isso que é importante a gente propagar as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Então o tema para você refletir hoje é: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. O versículo é: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa
que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. E façam isso com educação e respeito. Ou seja, se você se abre para o amadurecimento espiritual, para o teu crescimento espiritual, as pessoas vão te perguntar. Explica essa esperança que você tem. E a pergunta para você meditar hoje é: olhando para minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Você tem compartilhado? Você tem visto o valor que tem na sua história? Fez sentido, gente? Alguém tem pergunta, tem dúvida, tem comentário? Ficou claro? Aquilo que você vive também é o desafio de outras pessoas. Aquilo que você já viveu é o desafio de outras pessoas. Aquilo que te desafia hoje já foi o desafio de outras pessoas. E é porque essas pessoas viveram e superaram que elas podem te ajudar. É porque você viveu e superou que você também pode, através da sua história, ajudar. Não quer dizer que você vai responder e solucionar, mas você vai abrir a cabeça dessa pessoa para possibilidades de resolver. Que bom, gente. Então se apropriem disso, se apropriem dos seus aprendizados, da sua história e usem isso para contribuir mais do que conselhos, mais do que ordens, mais do que faça isso, faça aquilo. Contem aquilo que vocês fizeram, contem aquilo que fez sentido para vocês. E um ótimo dia para vocês e nos vemos amanhã às 7 para o dia 38 de 40. Até amanhã então, gente. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e tchau, tchau.